Caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Aquela que dizem do Nadal, você acredita, Correge, que no começo da carreira dele rolou bomba, rolou... Isso eu já ouvi falar de vários... Não tem como saber. Várias pessoas falam, né, que agora não, o final da carreira dele foi super limpo, mas no começo, pra ele se destacar, que houve ali algumas situações... Nós somos jornalistas. E nós só podemos trabalhar em cima de fatos. Assim, né? Jornalistas só trabalham em cima de fatos. Que existe boato de bastidor? Existe. Muitos tenistas falam sobre isso. Existe. Vários falam sobre isso, em off. Mas na hora do não só do Nadal, tá? Falam de todos. Eu tenho um colega, no ano passado estava cobrindo Roland Garros comigo, o Yannick. Ele cobre para veículos alemães, assim. Ele é um repórter investigativo. Ele até é o cara que faz a pergunta pro Thiago Wilde agora, que deu a polêmica, né, sobre a agressão do Thiago Wilde à ex-namorada. Esse repórter. Ele fala que tenta apurar essas histórias há anos, que ele tem 1000 indícios, mas que ele não tem nenhuma prova em conteste de que esses caras tomem alguma substância proibida. O que a gente sabe é que a ATP durante muitos anos foi muito permissiva com doping. O próprio André Agassi fala isso na biografia dele. Né? Que eu tô perguntando qual é a situação do Agassi. Que ele era viciado em metanfetamina numa época, tomava e não aparecia em exame nenhum, e quando apareceu ele conseguiu dar uma volta nos caras, manipular. Então, assim, pode ter acontecido, mas enquanto a gente não tiver prova, a gente não tem como falar, assim, sabe? E eu acho que isso também... Vamos lá, é um negócio meio polêmico para ser dito, mas eu acho que existe uma grande hipocrisia a respeito de doping no esporte profissional, de alto rendimento. Concordo com você. Concordo com você. Eu acho que muitos atletas usam substâncias proibidas em ambientes controlados, quando eles sabem que não vão ser testados, entre temporadas. Em muitos esportes, a gente está vendo aí ciclismo, por exemplo, que é um Daniel esporte... Carvalho mesmo fala que a mudança de corpo que ele teve na Rússia, quando ele jogou na Rússia, foi por causa de doping. Então, assim, quando você conversa com um atleta em off, e eu fiz muitas vezes isso pela minha profissão ou pela relação que eu criei com atletas, assim, né? Fora, às vezes encontrava a pessoa e conversava, você percebe que isso acontece com muita frequência. Mas... pro bem do esporte, você tem a UADA, né? Você tem... E pro bem da sociedade, de uma forma geral, porque não são substâncias saudáveis para as pessoas, você não pode falar sobre isso de uma forma mais honesta. Mas eu, sinceramente, assim... tem alguns esportes que eu acho assim, que são praticamente impossíveis de você atingir o altíssimo rendimento sem nunca ter usado uma substância proibida. Que são ciclismo, natação e atletismo. Eu acho que esses três esportes, assim, tipo, até que provem o contrário, todo mundo é inocente sempre. Mas assim, pelo que eu vejo, por dentro do esporte, pelos relatos de pessoas que trabalham na formação desses atletas, às vezes na vida profissional, quando os caras se tornam adultos e profissionais, eles não usam mais nada, mas assim, na formação do corpo, às vezes tem isso. Na adolescência de um atleta quando desse, vê que ele tem de um potencial desse, o cara usa substância proibida, que não é controlada no ambiente ali em que está competindo antes de virar adulto. Então, assim... E é por isso até que as ligas americanas, que visam o espetáculo acima de tudo, estão nem aí pra saúde do cara, se vai ter ou não vai ter. Não tem exame antidoping. Acho que na NBA tem... No primeiro e antigamente segundo... não tinha nenhuma, assim. Agora né? tem Nos anos 80 e 90 não tinha nenhuma. Mas agora você tem regras um pouco mais... rígidas sobre doping. Mas a ATP não tinha. A ATP não tinha até os anos 90, final dos anos 90. Bizarro isso. Mas eu acho que é muito por causa disso. Imagina o futebol nos anos 70, anos 80. E muito se fala, né, que os títulos de muitos países, né, Uruguai, Argentina, que você tinha ali em determinados momentos, como você não tinha exame antidoping, que rolava algumas coisas exageradas, né? Sim.
o título da Alemanha de 54. 54. A maior história de doping que aconteceu entre Alemanha e Hungria. Aquilo ali é bizarro. Aquilo que houve ali é bizarro. Tem alguns casos, assim. Casos que foram comprovados depois, tipo a delegação da Alemanha Oriental de 1988, nos Jogos de Seul, os recordes da natação feminina que se mantiveram durante anos e anos, e tem uma reportagem do Fernando Saraiva, que foi ao ar no Sport TV, né? Muitos anos depois, premiada, inclusive lá dentro da Globo, de nadadoras que viraram homens depois da aposentadoria, não porque queriam virar homens, mas porque... Excesso de hormônio masculino. Excesso de hormônio masculino. Não, e tem a situação da Rússia, né, que você esteve lá. Sim. Que algumas medalhas nos últimos Jogos Olímpicos, elas são totalmente contestáveis. Sim, né? sim. São várias medalhas contestáveis. O relatório McLaren, né, é um relatório enorme, mas assim, eu não sei até que ponto o COI quer mergulhar a fundo nisso e rever todos esses casos, sabe? Porque as contraprovas existem. 2000 Brasil eu sempre falo, o Brasil é campeão olímpico. Aquela é prata do Galvão, pra mim é ouro, porque você tem atletas ali nos Estados Unidos que foram no time americano, no 4 por 100. Tem o Tim Montgomery, né? Sim, o Tim Montgomery, que ele caiu no doping. Se você tem todos perdem a medalha. E o Brasil até hoje não ganhou ouro. O Claudinei fala muito isso também, né? Que eu sou campeão olímpico. E o Brasil ganhou a medalha de bronze que foi revista, que é do 4 por 100 de 2000 e eu fiz essa reportagem. 2008. Quando eles foram... Era o Codó, o Vicente Lenilson, o revezamento, enfim. Foi 2008 ou 2004? Agora Acho que foi 2008. 2008. De 2008. Eles recuperaram a medalha de bronze. E foi até aqui no Rio, né, se não me engano. Quer dizer, o bronze virou prata. O bronze vira prata. O bronze vira prata, eu acho. Isso. Que é até aqui no Rio que eles ganham a medalha, se não me engano. Não, eles foram receber lá na Suíça, eu fui fazer em Lausanne. Teve uma que aconteceu agora, no Brasil, eu não tô lembrado, é tanta história que eu não tô lembrado, mas eu fui cobrir isso em 2019, na Suíça. Então, que façam em tudo, mas vai dar um trabalho. E eles vão ter que fazer medalha nova. Mas é isso. Pela limpeza do esporte. Não, pela limpeza do esporte. Mas assim, o esporte vai ser limpo mesmo por causa de tudo isso? Não vai. Porque sempre criam alguma coisa. E, na verdade, quando você escuta os russos, oficialmente os russos negam. Tem um amigo meu, Sandro Fernandes, foi correspondente na Rússia, e ele sempre diz assim, toda vez que a Rússia é contestada a respeito de alguma coisa, não importa o assunto, a resposta oficial é, a Rússia nega. A Rússia sempre nega. Não. Você sempre nega ter feito alguma coisa. Tá no DNA deles, mas... Eles oficialmente negam os dopings que são denunciados no Ícaro, né, no filme que ganhou o Oscar de melhor documentário e tal. Mas quando você vai conversar com os caras fora do ar, eles falam, não, existia doping aqui, ali e tal. Só não era esse esquema todo aí que estão dizendo que fizeram. E que não era de ordem que vinha da presidência da República para baixo. Isso é o que eles dizem. Nos bastidores. Você acha que eles vão falar até do Putin nos bastidores, o medo? Não sei, talvez não. Mas, assim, é de se pensar mesmo, porque... E o que eles falam quando eles dizem isso também é que existe uma hipocrisia muito grande, existe uma russofobia. Sim, claro. E existe um preconceito muito grande com a Rússia. E uma hipocrisia muito grande de outros países que fazem programas parecidos, não uma delegação ou um país, mas assim, um esporte que faz parte de uma delegação de um país que é uma potência olímpica e que ninguém fala nada. Mas, até provarmos... o contrário. Até provarmos o contrário, até provarmos que eles são culpados... inocentes são, então a gente não pode falar as histórias que a gente de forma sabe. Factível a respeito disso, mas assim, que se fala nos bastidores, sim, se fala muita coisa nos bastidores.